Hoje vamos falar sobre os nomes de Deus. Sabe, se você quer conhecer Deus, se você quer mais intimidade com Deus, você precisa saber conhecer Deus. Nada melhor que conhecer Deus pelos seus nomes, porque Ele, na sua palavra, Ele se revela com diferentes nomes. Por que Ele faz isso? Por que Ele se revela com diferentes nomes? Ele se revela com diferentes nomes para nós conhecermos os seus atributos, o seu caráter, o seu favor, o seu amor para conosco. Se nós só conhecemos Deus como Deus, nós não podemos ser intercessor. Ele não ouve as nossas orações de intercessão. Temos que conhecer algo mais. É isso que vamos falar hoje. Já pusemos o fundamento domingo passado, que o Novo Testamento está escondido no Velho e o Velho é revelado no Novo. Amém? Falamos de Cristo no tabernáculo, aquele templo. Tudo indica Cristo. A Bíblia diz em Hebreus, como é que é? Se eu me lembro bem, Hebreus 5. Ai não, espera aí, quero me certificar. Eu tinha para aqui alguns essa escritura. Já não sei onde está. Meu pai, onde está isso, Senhor? Hebreus. Hebreus 8:5, assim aqui é. Não é 5, Hebreus 8:5. Referindo às coisas do Antigo Testamento que Deus mandou construir, fazer, agir, etc, etc. Aqui no caso de Moisés, a Bíblia diz assim: os quais ministram em figura e em sombra das coisas celestes, das coisas do céu, em figura e em sombra. Assim como foi Moisés divinamente instruído. Deus instruiu Moisés quando estava para construir o tabernáculo. E Deus disse para Moisés: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Deus quer que a gente faça as coisas exatamente como Ele quer. E não como nós queremos. Diz, eu dei-te todos esses planos, eu mostrei-te tudo, lá em cima no monte, eu te mostrei o modelo como eu quero, o tamanho, as dimensões, tudo assim, o material com que devem ser feitos, eu mostrei tudo. Então faz exatamente. Por quê? As coisas tinham que ser o mais perfeito possível, porque esse tabernáculo iria representar quem? Jesus, que é perfeito. Amém? Então, glória a Deus por isso. E por isso nós queremos, como diz o profeta Oséias, o profeta Oséias 6, versículo 3, já lemos também no domingo passado, mas vamos outra vez para pegar aqui e avançar. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Profeta Oséias. Ok. Diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahweh. Devemos conhecê-lo, devemos ter intimidade com Ele. Quanto mais intimidade, mais o conhecemos, mais revelação recebemos dele. Amém? Yahweh, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Então, quanto mais o conhecemos, mais revelação nós vamos ter dele. Amém? No seu tempo, nós vamos conhecer mais, nós vamos poder amá-lo mais, podemos ser mais sinceros para com ele, vamos ver que ele não é só o fantástico, o maravilhoso que nós pensamos que era muito mais do que isso. Mas isso nós temos que crescer nele, amém? Em intimidade. Muito bem. Para nós podermos conhecer um pouco melhor Deus, é claro, nós começamos a conhecer uma pessoa pelo nome. Aliás, nós temos o hábito, quando nós não conhecemos uma pessoa, a gente se apresenta, nós dizemos o nosso nome, não é? E eu dou o meu nome a ela e a pessoa dá o meu nome a mim. Assim, eu sei que tu és o João e tu sabes que eu sou o Norton. Aí, para começar o relacionamento, a mesma coisa com Deus, temos que conhecer os nomes de Deus, não é? E aí, nós vamos conhecendo o seu caráter, os seus atributos, o seu amor, a sua graça para conosco. E eu estou certo que todos nós queremos conhecer Deus mais intimamente. Tenho a certeza disso. Porque todos nós amamos a Deus, amém? E Deus quer se revelar. O exemplo que eu tenho dado de Deus Pai, Filho e Espírito, ou Deus Pai, o Verbo e o Espírito, o exemplo daqui do Sol, já me sabem o exemplo que eu tenho dado, mas eu vou repetir. O Sol, o exemplo do Sol. São 3 em 1, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. E o Sol, você olha para o Sol num dia maravilhoso como este, você olha para o Sol, você viu aquele disco lá no céu, brilhante, não é? Uau! É como se você no Espírito tivesse a olhar, não é? O Sol não é Deus, mas é como se no Espírito
aquele disco representasse Deus, Pai. Depois você vê a luz do sol, claro, gloriosa. É como você estivesse a olhar para Jesus. E depois muitos agora está tempo indo na praia, né? Apanhar o calorzinho do sol. O calorzinho do sol é como se fosse o Espírito Santo. 3 num e 1 em 3. Amém? 3 num e 1 em 3. Então, amados, a Bíblia diz-nos que nós olharmos para o Pai é uma coisa lindíssima, infinitamente mais belo, mais lindo, mais fantástico do que olharmos para a melhor e maior peça de joalheria que os homens possam ter. Não é? A Bíblia diz, a palavra do Senhor descreve Deus como brilhante. Vamos ler. Ele brilha. Eu, quando tive a visão de Jesus, eu mal vi a cara dele. É só luz. Amém? E eu notei que a barba não é loira. A barba não é loira, é bem escura. Não é? Eu vi isso. Notei, o cabelo também. Sobrancelhas. Mas, bendito seja o nome de Apocalipse 4, versículo 2 e 3. O apóstolo João teve a visão de Deus Pai sentado no trono. Olha o que diz a Bíblia aqui. Apocalipse 4, 2 e 3. Diz assim. Ok? Imediatamente, João, imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito Santo, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Estava lá uma personagem sentado no trono. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante, olha aí, às pedras lapidadas de diamante. A sua Bíblia diz diamante? Diamante, lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Esmeralda, aquela cor verde brilhante também. E ele brilhava. Um diamante tem pelo menos 7 cores diferentes, não é? As luzes do arco-íris, não é? E Deus é assim, Deus brilha. Deus não é um diamante, mas Deus brilha tal, assim como um diamante lapidado, limpinho, não é? Ele brilha assim, esse Deus. Então, amados, a verdade é que nós, um dia, cada um de nós vamos saber exatamente como Ele é, como Ele se parece, no dia que nós estivermos com Ele face a face. Ali, nesse dia, nós vamos entender tal e qual como Ele é. Amém? Vamos entender uma vez por todas. Agora nós vamos conhecendo Deus, os seus atributos, a sua graça, o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu querer bem por nós, através dos seus nomes. Não é esta a razão por que Deus se manifesta na sua Bíblia, se revela na palavra de Deus por vários nomes, não foi só para dizer que tem muitos nomes. Ele manifesta com esses nomes diferentes com uma razão, e nós vamos ver essa razão, amém? O Pai, o Verbo, ou Jesus, e o Espírito Santo querem que todos os homens, todos eles, em especial aqueles que nasceram de novo, crentes, conheçam o Pai. Amém? Diz lá em João capítulo, Evangelho de João 17, versículo 25 e 26, é a oração sacerdotal de Jesus, aqui na terra. E em João 17, 25 e 26, Jesus orando para o Pai, ele diz assim: Pai justo, o mundo não te tem conhecido. O mundo não conhece Deus, pois não. Nem acredita que Ele existe, não é? O mundo não te tem conhecido. Eu, porém, te conheci, assim como esses os discípulos, né, que tu me entenderam, que tu me enviaste. Eles também entendem que eu vim de ti. Versículo 26. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo. Os nomes de Deus. Aleluia. Não é? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu esteja neles também. É o amor, né? E depois, ele diz também, não vamos ler, mas ele diz também que quem me vê a mim, vê o Pai. Em João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz o seguinte, João 10, 30, eu e o Pai somos um Deus, não é? Pai, Filho e Espírito Santo.
Eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. E por isso, amados, através da palavra de Deus, o Senhor se revela através dela, a si e a mim, aos homens, em circunstâncias, em momentos de nossas vidas diferentes, quem Ele é. Em momentos que nós estivemos a passar na vida, dificuldades ou não, ou sei lá, alegria, em momentos Ele se revela de formas diferentes para nós conhecermos melhor, porque naquele momento, a melhor maneira de conhecermos Deus é Ele se revelar, para nós conhecermos como Ele é. Se Ele nos livra de alguma coisa, oh, Deus me livrou. Não nos esquecemos mais, porque Ele nos livrou, não é? E Ele então revela-se com o seu nome, com um nome característico para aquela área. Diferentes nomes. Ok? Vamos começar então pelos nomes de Deus. O primeiro nome com que Ele se revela na palavra, é o nome Elohim. Elohim é a palavra com que Ele se revela primeiro. Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Elohim. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Se você for a tradução original, nós em português temos Deus, pronto, Deus, e por aqui e ali aplicamos o nome Yahweh ou isso, mas não vamos entender a Bíblia assim, temos que entender lá a raiz da palavra, né? No princípio, Elohim, ou seja, os deuses, Elohim é plural, os deuses, quais deuses? Pai, Verbo e Espírito, amém? Como uma trindade, como uma pessoa só, criou, não criaram, criou os céus e a terra. Elohim. Amém? É um nome hebraico, como eu disse, está no plural, deuses, referindo-se às três pessoas da Santíssima Trindade. E ela apresenta como Elohim logo no início da palavra. Agora, Elohim, para nós entendermos melhor esse nome, o Elohim, ele aí se revela como o Deus do poder, o Deus todo-poderoso, o Deus criador, com todo o poder. Elohim. Amém? E este nome nada tem a ver com o seu amor para com os homens, com um Deus com o seu nome, com Deus de pacto, de aliança para com os homens. Nada tem a ver com isso. Tem a ver tudo só com Ele. Quem Ele é. Eu sou o que sou. Amém? Elohim, o Deus Todo-Poderoso. Não está relacionado com pactos, com aliança com os homens, nada disso. Elohim é um nome tão maravilhoso, é um nome tão poderoso, tão infinito, que não se limita apenas a indicar o poderio de Deus. É muito mais do que isso. Ora bem, nós, na nossa linguagem moderna de hoje, é Deus. Deus aqui, Deus ali, Deus não nos fala as suas características, pois não. Então temos que conhecer os nomes de Deus, amém? Para o entendermos melhor, ok? É por isso que estamos a falar dos nomes de Deus. Ok, Deus criou, Elohim criou os céus e a terra. Enquanto a Bíblia nos descreve a criação, ele refere-se a Deus como Elohim. Amém? E nós podemos ver os três em ação sempre. Quando é Elohim, são os deuses, são os três, ou não? Não é? Ok. Agora, em Gênesis 1, versículos 2 e 3. Gênesis 1, 2 e 3. Aliás, deixa eu só dizer, do versículo 1 de Gênesis 1 para o versículo 2 de Gênesis 1, passaram milhões de anos. Era glaciar. Não vou entrar por isso, mas é por aí. Há um espaço de milhões de anos entre os dois versículos. No versículo 2 diz, a terra, entretanto, a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia, no original hebraico é tohu vabohu. Tohu vabohu foi destruída. Estava destruída. Sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, ou seja, todo o planeta era só água, né? Era um mar. E o Espírito de Deus, olha aí, e o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Para quê? Para começar a trazer vida. Deus iria criar, não é? E disse Deus, disse Elohim, haja luz. E houve luz.
Podemos ler mais, mas não vamos ler, vamos ficar por aqui mesmo, por causa do tempo. Agora, reparem só como Elohim funciona, como Elohim opera. O Pai é o comandante. O Pai é o comandante dos três. O Pai dá ordem, haja luz. O Verbo, Jesus, é o executivo. Ele executa a ordem. O Espírito Santo é o poder. Amém? Ele faz essa ordem e essa execução acontecer. E os três são um. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Elohim criou o homem. Meu Deus, amém, aleluia. Eu não vim do macaco, irmão. Eu fui criado por Deus. Elohim. Amém? Mas como foi que Elohim criou o homem? Com muito amor e carinho. Ao contrário de fazer como fez com toda a outra criação, que chamou a existência, haja luz, haja isto, aparece aquilo. Ao contrário, ele com as suas próprias mãos, pegou no barro que ele já tinha criado, não é? Pegou no barro e com as suas mãos, com amor, formou o homem. A sua imagem, a imagem dele. Criou o homem à imagem de Elohim. É por isso que eu digo, irmãos, Deus não se parece conosco. Nós é que nos parecemos com Ele. Certo? Amém? Não esqueçam disso. Nós parecemos com Elohim. E depois, Elohim, na pessoa do Espírito Santo, através do Criador, soprou parte de si mesmo nas narinas daquela coisa de barro que Deus tinha formado. Amém? Daquele boneco de barro. E a Bíblia diz que o homem tornou-se o quê? Alma vivente. Soprou dele próprio. Amém? E ele tornou-se alma vivente, um ser eterno. Porque o Espírito não morre, não. Ou vai para o céu, ou vai para outro lugar, mas não morre. Muito bem. Agora você pergunta, mas pastor, espera aí, pastor. Se o homem é eterno, então, onde é que eu estava antes de ter nascido? Sabe onde você estava antes da fundação do mundo, diz a Bíblia? Onde você estava? Estava no coração do Pai. Estava nos seus planos, nos seus propósitos, estava nos sonhos. Amém? E você estava no coração. E Ele soprou a si e a mim, Ele soprou de dentro dele próprio para fora. Quando nós nascemos para aqueles corpozinhos, aqueles bebezinhos. Aleluia, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Agora, a terra foi criada, os animais foram criados, a vegetação foi criada, os montes, etc., os rios, os oceanos, as estrelas, os planetas, etc. O universo foi criado, ou foi chamado pela palavra de Deus à existência. Isso é fé. Grande exemplo de fé, que Deus diz, haja! E houve. Chamar as coisas que não são como se já. Amém? Fé. Mas, você e eu, nós não tivemos um princípio, como eles tiveram, os animais, planetas, a terra, que tiveram um princípio. Nós não tivemos princípio, porque nós já estávamos no coração de Elohim. Amém? Já estávamos no seu coração. E Ele soprou-nos para fora dele. No nosso tempo que devíamos andar aqui nessa terra, decidido por Ele. Soprou-nos para fora. Amém? E é por isso que o homem é um ser eterno. Nós somos eternos, irmãos. E por isso que a igreja é um lugar muito importante. É um trabalho muito importante. Eu tinha um conhecido, foi meu mestre da palavra, americano, Dr. Kenneth Hagin, que dizia assim: um pastor merece o salário mais que um presidente da República, porque a responsabilidade do pastor é mais do que aquele do presidente da República. O presidente da República cuida das coisas terrenas, os pastores cuidam das coisas eternas. Os pastores são dignos de honra. Amém? E ele dizia isso por causa da importância da eternidade. Agora, o problema das pessoas hoje, na verdade, é a identidade.
As pessoas não sabem quem são, acham que vêm do macaco, acham que não sei o quê, não é? É da evolução, e fazem estudos assim, pois, claro. Olha, Elohim, eu vim de Elohim, ele soprou-me. Eu não venho do macaco, eu não tenho famílias macacas. Não é? Porque se o macaco se evoluiu para o homem, por que ainda há macacos hoje? Esqueceram-se de evoluir. Mas enfim, nós somos seres eternos, amém? Nós não somos seres finitos, somos seres eternos. Os irmãos sabiam que primeiro Deus criou o homem e depois é que ele criou a mulher? Não foi que a Bíblia diz? Mas a coisa interessante, mas aos dois, depois ele criou o homem, depois criou a mulher, e aos dois ele chamou o quê? Adão. Aos dois. Ou seja, humanos. Estes são humanos. Adão, humanos. Vamos ver. Em Gênesis 5, versículo 2. Gênesis 5, versículo 2. Homem, mulher e mulher os criou e os abençoou e lhes deu o nome de quê? Humanos. Adão. Deu-lhes o nome de Adão, que é humanos. Os humanos não evoluíram de outra raça macaca. Eles foram criados humanos, Deus chamou-os de humanos. E depois deu autoridade aos humanos para dar o nome aos animais, ou não? Mas o próprio Deus nos chamou a nós de humanos. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, meu Pai, diz assim, o homem, porque ele criou o homem e mulher com valores, com propriedades diferentes no nosso interior. Amém? O homem, Deus criou o homem com certas propriedades no seu interior que a mulher não tem. E a mulher, quando ele criou a mulher, também colocou propriedades e valores no interior da mulher que o homem não tem, para que os dois se completassem num só corpo. Amém? Quando se casassem, não era? Para sermos um só corpo. E a Bíblia diz que quando um homem e uma mulher, aqui nesse caso, permitam, eu estou a falar de pessoas nascidas de novo, pessoas crentes que aceitaram Jesus como seu Senhor Salvador. Quando eles se casam, tornam-se num só corpo. Por quê? O homem tem umas propriedades que a mulher não tem, e a mulher tem outras propriedades que o homem não tem, mas que a mulher precisa daquelas propriedades do homem e o homem precisa das propriedades da mulher. E quando se casam, fica um corpo. Amém? Ok. E no casamento, o cabeça é o homem, ou não? Foi criado primeiro. O cabeça é o homem. O homem tem a responsabilidade de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Ai, homens. Eu espero que essa amém seja sincero. Amém, glória a Deus. Amém, mas é por aí mesmo. Aleluia. E por sua vez criou a mulher, amém? E a mulher foi criada depois do homem, deve respeitar, deve honrar, deve amar o homem. Quando a família, cada um tem o seu lugar, as coisas funcionam bem. Quando a mulher quer mandar, quer entrar na autoridade do homem que ela não tem, ou quando o homem vem, deixa a mulher fazer tudo, não sei o quê, as coisas não funcionam. Está fora do equilíbrio de Deus. Amém? Temos que comparar na palavra de Deus para que a coisa vá em frente, em nome de Jesus. Aleluia. Então, Deus chamou Adão, o homem, e chamou Adão a mulher, porque somos humanos. Amém? E como eu sou humano, eu não venho do gorila. Eu sou humano, amém? O gorila também não vem do chimpanzé, ou sei lá o quê, não é? E Deus quer que nós sejamos, marido e esposa, sejam um só. Amém? E quando eles são um só, então eles são semelhantes a Deus. Pai, Filho e Espírito. Elohim. Agora, vejam aqui na palavra de Deus, como o Novo Testamento está escondido no Velho, e o Velho é revelado no Novo. Em Gênesis 1, 26, vamos só ler duas escrituras, vamos saltar. Gênesis 1, 26 e o 28 só. Diz assim, então Elohim, aqui Deus, Elohim,
Não tem nada a ver com os seres humanos. Esse nome. Então, Elohim determinou. Elohim, os deuses, o Pai, o Verbo e o Espírito, como Deus, determinou. Façamos, olha o plural. Ele não diz vamos fazer, vou fazer, eu vou fazer. Não, façamos, é mais que um, não é? Façamos o ser humano, a quê? Não a minha imagem, mas a nossa imagem, de acordo com o quê? Com a nossa semelhança. Amém? Aqui uma pregação toda dela, um estudo bíblico aqui. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Ou seja, Deus deu domínio ao homem sobre a terra, para guardar a terra, para cuidar da terra, não para destruí-la, como eles estão a fazer, não é? Estão-se a autodestruir. Versículo 28 diz: e Deus os abençoou, amém, e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai a terra, sujeitai toda a terra, dominai, olha aí, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja. Não diz dominai sobre as vossas esposas, não diz dominai sobre os vossos maridos, pois não? Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Agora, os irmãos sabem que Deus, então daqui que nós lemos, que Deus atribuiu certas coisas a Adão. E essas coisas foi posição e domínio na terra, para dominar, para governar bem, para guardar, para proteger, amém? A terra. E para isso ele teve que o criar um pouco abaixo de Deus. Eu já vou explicar aqui outra escritura, que aqui é uma controvérsia. Um pouco abaixo de Deus, mais superior aos anjos. Sabia? Na altura Adão tinha uma posição acima dos anjos. Há uma tradução de Salmos. Vamos lá. Salmos 8, versículos 3 a 6. Salmos 8, 3 a 6. Salmos 8, 3 a 6. Ok, vamos ler o versículo 3, diz assim. Diz assim o salmista: quando admiro os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali estabeleceste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão, para que venhas visitá-lo? Tu o fizeste menor que os anjos, essa é a sua tradução, a minha também, que os anjos. Já vamos explicar. E o coroaste de glória e de honra. Essa palavra anjos, se você for para o original hebraico, a palavra que foi traduzida para anjos é Elohim. Alguma coisa está mal. Tu criaste o quê? Um pouco menor que Elohim. Não anjos, Elohim. E o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Tu sujeitaste, tudo sujeitaste debaixo dos seus, tudo debaixo dos seus pés. Olha aí. Fomos criados um pouco abaixo de Elohim. Agora, mas algo muito triste aconteceu, porque o pai das mentiras, o ladrão, Satanás, veio, porque naquele momento ele perdeu todo, Deus tirou todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, toda a unção que ele tinha, enquanto no céu como Lúcifer, ele perdeu tudo porque ele quis causar um golpe de Estado, queria ser Deus, queria assentar-se no trono de Deus, queria ser Deus, queria expulsar Deus, queria não sei o que, houve aquela revolta, e Deus expulsou, e ele foi desprovido de tudo quanto Deus tinha abençoado. Desde a beleza até a unção, até o nome Lúcifer ele perdeu, não é? E ele foi expulso do céu e andava sem poder nenhum, zero. Ele andava ali. Mas, quando ele viu o homem com o poder adâmico que Deus lhe deu, com a autoridade, domínio que Deus tinha dado a Adão, ele disse, espera aí, vou buscar poder para mim. E logo abaixo de Deus, é como eu era antes.
Vou buscar esse poder, não é? E ele fez logo planos. Então, esse querubim ungido de Deus, que andava entre as pedras afogueadas, Lúcifer, que apresentava, fazia louvor e adoração a Deus, ele próprio era uma orquestra de música, lindíssimo, amém? Esse perdeu tudo isso, ficou feio, horroroso, sem poder nem autoridade nenhuma. Quando ele viu aquilo, agora, verdade não há nele, ele perdeu a toda quando Deus o expulsou, eu agora vou enganar esse homenzinho aí e vou ficar eu com o poder dele, não é? E então, ele fez então o seu plano. E é por isso que hoje Satanás, o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus, não tem mais o poder angélico que ele tinha como anjo, como querubim. Ele hoje tem o poder adâmico, que é o mais alto. Olha aí. Através da serpente, ele usou a serpente para fazer publicidade. Você vai passar da fora, você vê essas coisas, esses bordes de publicidade, você liga a televisão, vê publicidade, roupas, bebidas, não sei o quê, comidas, você vê publicidade. Tu não tens, tu precisas. Porque tu não tens, tu precisas mesmo. E olha que está barato agora, vai comprar. Assim a serpente apresentou publicidade daquele fruto, que Deus disse não coma desse fruto, apresentou como bom aos homens. Amém? E agora, Satanás conseguiu roubar esse poder adâmico dos homens, e agora ele está mais alto que os anjos. É por isso que a Bíblia diz em Judas só tem um capítulo, antes do Apocalipse, o livro de Judas 1, versículo 9. A Bíblia diz assim, diz, no entanto, nem mesmo o arcanjo, o chefe militar das tropas, o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, nem mesmo ele se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar, o Senhor te repreenda. Porque a posição de Satanás é a mais alta que a dele. Alguma coisa tinha que acontecer ou não? Alguma coisa tinha que ser feita. E Deus fez lá, e com muita categoria, Deus fez. E que nós vamos ver. Agora, a razão por que os crentes nascidos de novo, cheios com o Espírito Santo, têm o poder para repreender Satanás, o tal que roubou o poder adâmico, a razão é que nós em Cristo, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa posição, recebemos uma posição em Cristo e uma autoridade ainda mais alta que a posição de Adão. Porque Cristo fez o segundo Adão, com uma posição ainda mais alta que o primeiro Adão. E deu-nos essa posição a nós quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Agora o nosso poder está acima de Satanás. Agora nós podemos dizer, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque a minha autoridade, a minha posição é mais alta que a tua. Amém? E anda aí a mentir nas pessoas, a meter medo nas pessoas, e as pessoas calam-se com medo, não sei lá se é esse, não é, mas vale estar calado. E só são a prejudicar elas próprias. Amém? Quantas vezes é que ele me disse a mim que me ia matar? Eu digo isso, eu não me envergonho de dizer isso. Ele disse-me em inglês, em português, sei lá, I hate you, eu odeio-te, eu vou te matar. Chuta! Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus. A mim tu não me tocas. Eu só vou quando o meu pai quiser que eu vá. Não quando tu quiseres. Chuta! O melhor que tu tens, o mais poderoso que tu tens. Temos que ficar firme no Senhor. Amém? Ok? E Jesus veio, amados. E Jesus, a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Certo? Para aniquilar aquele poder adâmico de Satanás. Amém? E Jesus é o nosso segundo Adão. Por quê? Por que a Bíblia diz que ele é o segundo Adão? Por causa disso mesmo. Autoridade e domínio. E esse segundo Adão está a nível de Deus porque Jesus é Deus, ou não? A nível de Deus. E assim, posicionalmente, Jesus promoveu a ti e a mim como crentes nascidos de novo, promoveu-nos acima do nível do primeiro Adão. Os irmãos estão comigo? A nível do segundo Adão, que é filho de Deus, e nós também somos filhos de Deus, por causa do segundo Adão. Você é poderoso, irmão. Você é poderosa, irmã, em nome de Jesus.
Olha aqui que a Bíblia diz em Efésios 2:6. Efésios 2:6. Eu gosto muito disso. A Bíblia diz em Efésios 2: Deus nos ressuscitou com Cristo, amém? E com Ele nos entronizou, fez-nos assentar em tronos, nos lugares celestes, ou lugares celestiais, algumas Bíblias dizem, em Cristo Jesus. Uau! Uau! Você está sentado, está entronizado com Cristo. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Você tem autoridade. Amém? Agora, vamos ler mais. Porque você agora está acima do poder adâmico do primeiro Adão. Você tem o poder que o próprio Senhor Jesus nos deu. E o seu Espírito em nós. E o seu nome, e o seu sangue. Amém? Então diz lá, o segundo Adão, Efésios 1:21. Efésios 1:21. Estamos entronizados nos lugares celestiais. Olha aí, versículo 21. Ufa! Aonde? Muito acima de toda a potestade. Irmãos, toda a potestade. E autoridade, e poder, e domínio, e de todo o nome que possa ser pronunciado. Não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir, na era que há de vir na eternidade. Nós estamos ali em cima. Somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus. Você é poderoso, eu sou poderoso. E muitos crentes deixam que o Satanás brinque com as suas vidas como se fosse, olha, faz deles gato-sapato, como se chama dizer em português, não é? Um gato a brincar assim, vai. Já ouviram um gato a matar o rato? E brinca aqui, uma sapatada daqui, uma sapatada daqui, uma mordida, ela tira no ar, depois deixa eu sofrer um pouco, depois vai lá outra vez, depois, não é? Assim faz Satanás com os crentes que não tomam autoridade em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. Jesus ainda, como se não bastasse essas escrituras, o próprio Senhor Jesus diz que você e eu temos autoridade, temos domínio, temos posição, da qual nós podemos chamar Satanás à repreensão, repreendê-lo com autoridade no nome de Jesus e nada nos vai fazer dano algum, não é? Lucas 10, 19 e 20. Lucas 10, 19 e 20. Meu Pai do céu, coisa tremenda. Atentai. O que diz atentai? Tomem atenção. O que eu vou dizer é importante. Atentai. Eu, Jesus, vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, demônios, de toda a estirpe, né? De toda a classe. Serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. Todo, não há algum. Todo o poder do inimigo. E nada, nem ninguém, o próprio Satanás, nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, olha só, querido Jesus, contudo regozijai-vos, não apenas porque os espíritos, os demónios vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Porque se os vossos nomes estão escritos nos céus, vocês têm poder sobre todos esses espíritos. Crente, você é poderoso. Amém? Você é poderoso. Meu Pai do céu. Portanto, amados, o primeiro nome de Deus com que Ele se manifesta a nós pela sua palavra, se apresenta a nós com a sua palavra é Elohim, os deuses, o Criador, amém? O Deus do poder infinito, o Deus todo-poderoso e mais coisas fantásticas da parte dele. Aleluia, Ele é lindo, Ele é belo. O segundo nome, aqui no segundo nome tem que pôr aqui entre parênteses aqui. Deus criou-nos em que dia da criação? No sexto. Ele não nos criou no sétimo. O sétimo é o número da glória de Deus, da perfeição. Mas Ele não nos criou no sétimo. Ele usou o sétimo para descansar porque já nos tinha criado no sexto. Por quê? Porque Ele sabia que eu vou criá-lo, eu o amo, vou continuar a amá-lo, mas Ele vai me falhar, Ele vai me trair. Portanto, eu não vou criá-lo no dia da perfeição. Eu vou criá-lo no sexto. Quase perfeito. Porque Ele vai cair, Ele vai me trair. Amém? Dito isto, o segundo nome com que Deus se revela aos homens é Yahweh, ou Jeová, né? Yahweh.
Este nome, Deus se revela a Adão. Antes de Adão ter caído em pecado, eu já sabia que o artista ia cair em pecado. Já sabia, Deus guarda, e Adão não guardou nada. E Eva fez o que quis. Foi na conversa da promoção, da publicidade do outro, não é? E, enfim, e foi na conversa dele e fez o que quis, e pronto. E traiu o homem. Então, amados, aleluia, Paizinho. Deus veio em Gênesis 2:7. A primeira vez que Deus aparece na Bíblia com esse nome, com Yahweh. Não, dessa vez não veio para Adão como Elohim, quando andava lá a caminhar na frescura da tarde, no jardim, etc., ele vinha como Elohim. Mas nesse dia em que ele criou o homem da terra, deu vida, logo no início, ele apresentou-se, ele não como ele apresentou-se como Yahweh, o Deus da aliança. Olha aqui, Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Ok. Então o Senhor, então Yahweh, está vendo a tradução? Então Yahweh modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou nas suas narinas o fogo da vida. E o homem se tornou um ser vivente. O Senhor da aliança já estava a profetizar: porque tu vais falhar-me, eu agora que apresento-me a ti como Deus, Yahweh, o Deus da aliança, porque eu vou fazer a aliança para te salvar. Ele já sabe tudo, não é? Na sua omnisciência. Assim, o nome de Elohim está relacionado apenas com ele, apenas com Deus. Deus do poder, Deus todo-poderoso, amém? Tudo que tem a ver com ele. O nome Yahweh está relacionado com aliança, com pacto, para o nosso bem, para a nossa salvação, para o bem dos homens, porque Deus ama os homens, ou não? Deus ama os homens, amém? E assim, amados, Deus fez aliança com Adão, ou não fez? Fez um pacto, uma aliança com Adão, fez pacto, aliança com Noé. Não vamos agora estar a ler aqui escrituras, senão nunca mais temos aqui. Fez aliança com Abraão, certo? Abraão, vamos falar um pouco mais. Fez aliança com Moisés, fez aliança com o povo de Israel, fez aliança com o rei Davi, e fez aliança, através do sangue do Senhor Jesus, consigo e comigo. Você está em pacto, você está em aliança com Deus, pelo sangue de Jesus. Você está selado nessa aliança, pelo sangue do Senhor. Amém? Então, esse pacto, para haver um pacto, para haver, vamos assim, uma empresa, para haver uma sociedade que funcione, os sócios têm que se conversar uns com os outros, têm que se dar bem ou não? Têm que se relacionar uns com os outros. Se eles não se falam, se eles não viram as costas uns aos outros, a empresa não vai lá de nenhum, para não. Nessa aliança, nesse pacto que Deus tem consigo e comigo, nós temos que ter relacionamento com Ele ou não? Para Ele poder falar, para Ele nos poder instruir, para Ele até nos poder puxar as orelhas, para Ele poder nos castigar porque Ele nos ama, para nós aprender, para Ele nos poder repreender quando for preciso. Porque a Bíblia diz que não causeis os vossos filhos a ira. Sabe quando é que você causa os seus filhos a ira? Quando você não o educa como deve. Você, no espírito, está a causar ira a essas crianças, porque você não está a educá-los como deve, porque amanhã não vão poder se defender quando você já está debaixo da terra. E eles estão nessa terra. Não vão saber como se defender. Então, nós temos que ter relacionamento com Deus, com a nossa família, com os nossos irmãos, com todos quanto possíveis. Como diz o apóstolo Paulo, sempre que possível, dê-vos bem com todos. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, Deus não teve nenhum relacionamento com a terra, com os animais, com tudo quanto Ele criou, chamando a evidência, amém? Com as estrelas, com, sei lá, os planetas, etc. Mas Deus tem relacionamento com o homem, ou não? E Ele quer que o homem tenha relacionamento com Ele. Aleluia. Porque nós só estamos no início. Essa vida não é o fim quando morrermos aqui, é o princípio, não é? Então, Deus quer aliança, Deus quer relacionamento nessa aliança. E Deus chegou-se ao seu amigo Adão, que em aliança nós não somos servos, somos amigos. Jesus diz que nos chama amigos, já não somos mais servos, por causa da aliança do sangue. Amém? Deus chegou-se ao seu amigo Adão e disse-lhe: Adão,
eu quero que tu saibas, Adão. Para ti, eu não sou apenas Elohim. Para ti, eu quero que tu me conheças como o paizinho Yahweh. O papai Yahweh. Porque eu te amo. Deus revelou-se assim, Adão. Agora, e esse nome Yahweh, ele não diz papai Elohim, diz papai Yahweh, paizinho Yahweh. É um nome de afeto, de amor, amém? É um nome que exige intimidade e relacionamento entre nós e Deus e nós, amém? É um nome tremendo. Mas o homem não soube nem guardar aquilo que Deus lhe tinha confiado, usando o domínio e a autoridade que Deus tinha dado, amém? Nem honrar esse relacionamento. E foi na conversa do inimigo. E quando ele pecou, quando ele desobedeceu, Eva viu que aquilo era bom para os olhos. Olha a publicidade. É bom para os olhos, não é? Aí eu com aquela camisa fico bonito. Aí eu vou comprar. Eu vou. Publicidade. Você não precisa, mas vai comprar. É? Para quê? Para fazer estilo lá fora. Para dizer que eu sou bom. Isso é muito baixo. Isso é muito baixo. De repente, porque eles entraram nessa, eles viram-se nus. Ai, estamos nus. Por quê? Assim, no momento que eles pecaram, no momento que eles obedeceram a Deus, a glória de Deus deixou-os, que eles estavam vestidos com a glória de Deus. A glória de Deus deixou-os, e eles viram que estavam nus. Eps, agora estamos nus. Enquanto Adão andou em obediência com Deus, e Eva, eles estavam vestidos da glória de Deus. Eram fantásticos, lindíssimos. Brilhavam. Você vê entre os crentes, aqueles que andam com Deus, que têm mesmo relacionamento com Deus, brilham. Não é? As suas faces, os seus olhos brilham. As pessoas dizem, o que é que tu tens? Pá, estás a brilhar, pá. Amém, glória a Deus. Eu mesmo agora estive a falar com Jesus. Amém, você brilha. A luz do Senhor, a unção do Senhor. Mas nossos amigos aqui viram-se nus. Porque o pecado afasta-os de Deus. Não é? Da glória de Deus. Então, e Deus veio à procura de Adão. Adão, onde estás? Adão! Ele vem aí, agora vamos nos esconder aqui, atrás aqui dessas figueiras, tem as folhas grandes, vamos esconder aqui. Como se Deus não soubesse que ele estava lá. É como eu pelo menos fazia isso com meus filhos, quando eu brincava lá em casa com meus filhotes. Vamos brincar escondidas. Um metia-se debaixo da cama, a minha filha metia-se dentro do armário e eu, onde estão? Ô Daniel, ô Chantel, onde estão? Eu farto de saber onde eles estão, não é? Mas só para brincar com os filhotes, não é? Assim estava a fazer Deus com Abraão, para dizer assim, anda, com Adão, que dizia, anda, eu tenho um plano. Fizeram mal, fizeram, mas eu tenho um plano. Amém? Eu tenho um plano. Eu sou Yahweh, o Deus da aliança. Onde estás, Adão? O que é que tu fizeste, Adão? Sabe qual é a resposta? É isso mesmo. Gênesis 3, versículo 12. Ele explicou a razão por que ele estava nu. Gênesis 3, 12. Replicou o homem. Deus, foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Seu patego, então não tiveste autoridade e domínio de Deus para guardares a mulher para não comer daquele fruto, não guardaste, deixaste a comer e tu ainda foste comer também. É? Eu comi. É? Mas Deus, na sua infinita misericórdia e graça, porque Deus ama o ser humano, Deus ama a sua criação, ou não? Especialmente o homem. Ele, no seu amor infinito, ele diz, a partir de agora não falo mais para ti. Estamos conversados, corto o relacionamento, não quero saber, sofre para aí, morre para aí, que não foi isso que Deus fez, pois não. Graças a Deus, amém? Deus não o abandonou. Porque Deus amou o homem, ele repreendeu o homem, ou não? É assim como nós temos que repreender nossos filhos. Santa paciência, doe a quem doer. Temos que repreender, ou não? Agora, tu tinhas essa bênção do jardim, agora vais lá para fora. Agora vais trabalhar e vais ganhar o teu pão com o rosto, com o suor do teu rosto. Agora fora do jardim. Que é para tu aprenderes. Ou não foi? Deus corrigiu, ou não? Por quê? Porque o amava.
Mas Deus também já sabia que lá na frente ele viria fazer aliança, né? Para salvá-lo. Mas ele precisa passar por essa lição para aprender. Ok. Quando a serpente veio, mandada por Satanás lá, Satanás apoderou-se da serpente, tomou posse do corpo da serpente, não é? E quando a serpente veio falar com Eva, a serpente não disse para Eva, olha, foi assim que Yahweh disse. Não falou na aliança que Deus tinha para os homens. Não falou, foi assim que Yahweh disse, foi assim que Elohim disse. Não é? Porque Elohim não tem nada a ver conosco, seres humanos. Tem tudo a ver com Deus. E Eva, que em seu coração já tinha caído naquela publicidade toda, não é? Que o inimigo mostrou, ele começou a olhar para o fruto e começou a ver o fruto como nunca tinha visto antes. Pensamentos a passar pela cabeça, os olhos vinham coisas que nunca vi o fruto assim tão bom, tão apetitoso, não é? Olha, começou a ver, olha aí, Gênesis 3, 6 e 7. Gênesis 3, 6 e 7. Quando a mulher, a minha Bíblia diz, vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agora a árvore é boa para comer. Deus diz, não comas, não ligue, nem olhes para ela. Não, de repente ela vê, pela publicidade da serpente, afinal, é boa para se comer, não é? Agradável aos olhos, se eu vestir esse vestido, se eu pôr esses sapatos, eu não preciso, mas vou gastar meus últimos tostões, vou comprar, não é? Porque vai ser agradável as pessoas que olharem para mim, não é? E a árvore é boa para dar entendimento. Espera aí, vou comer desse fruto, eu vou ter com entendimento que Deus não me deu, que eu preciso ter para ser superior, para ser melhor que os outros. É? Vamos dar entendimento. Tomou do fruto, que Deus diz, não, por certamente morrerás se comeres. Tomou desse fruto, comeu, e também deu ao seu marido, e o pateta comeu. É? De repente, versículo 7, abriu-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, agora quer fazer o zerrasca, né? Quer fazer as coisas à maneira delas, à maneira deles. Cozeram folhas de figueira, como roupa, né? E fizeram cintas para si, como se isso fosse alguma coisa. Amém? Ou seja, Eva, que em seu coração já tinha rejeitado a Deus, respondeu ao diabo, mencionando que Deus, mencionando também, não por Yahweh, não. A Yahweh disse, não. A Eva disse, sim, é assim mesmo. Elohim disse, como tu estás a dizer. Ela já não tinha Deus no coração, não é? Elohim disse. E assim, Adão e Eva caíram em pecado. Muito bem. E esse pecado afastou-os por Deus. A Bíblia diz que quando Deus viu aquela situação, encontrou-os, eles estavam lá todos cobertos com folhas de figueira. A Bíblia diz que Deus mata o animal. Para mim, a Bíblia não diz que é, mas para mim eu creio que é um cordeiro. Eu acredito que seja um cordeiro. Não tenho versículos para garantir isso. Para mim é. Amém? Foi um cordeiro. E na mesma hora, tira a pele do animal e veste Adão e Eva com as peles ainda úmidas de sangue. Porque é o sangue do cordeiro que tapa o pecado, ou não? Do Antigo Testamento. E por que sangue? Pastor, mas por que sangue? Por que tem que ser? Por que Deus usa sangue? Sabe por que Deus usa sangue? Porque a Bíblia diz que o pecado é morte, mas o sangue é vida. Amém. Sangue é vida. Então Deus cobriu com vida. Amém? E quando o sangue é oferecido em sacrifício pelo pecado, o sangue traz a vida e a glória de Deus de volta. E a morte vai-se, em nome de Jesus. Então, você sabe como é que Caim reconheceu que Deus se agradou mais da oferta do cordeiro sacrificial que Abel ofereceu a Deus? Porque a glória de Deus desceu sobre o cordeiro. Ele olhou para as suas batatas e as suas couves e as suas cenouras tinham oferecido para Deus em sacrifício e não viu nenhuma glória de Deus e ficou com inveja. Mas as batatas não trazem vida, como traz o sangue. Amém? Por isso Deus se agradou daquele sacrifício.
Deus é certinho. Temos que fazer as coisas minuciosamente da sua maneira. Amém? E mais tarde, agora vamos saltar um pouco. Senão, em Gênesis 12, Gênesis capítulo 12, Deus chama um homem lá do Iraque, do Iraque. Chama esse homem. Esse homem é um adorador da lua, é um adorador do sol, das estrelas, sei lá. Um homem tem lá coisas. Mas Deus olhou para o coração daquele homem e disse: eu tenho que entrar nesse mundo, tenho que começar a preparar o meu plano para que o meu filho, o Salvador, o semente da mulher, possa vir e pagar o preço para que eu possa fazer aliança eterna com o ser humano, porque eu amo. Tenho que encontrar alguém que voluntariamente me aceite, sem ter que obrigá-lo, porque Deus não obriga. Então ele viu naquele coração que era bondoso, embora era um adorador assim maluco, né, de coisas estranhas. Deus apareceu a Abrão, só com um A. Deus apareceu a Abrão, dizendo: olha, Abrão, vai para a terra que eu tenho para indicar, deixa a tua parentela, vai para a terra que eu vou te indicar, e se tu me obedeceres e caminhares comigo, tu vais ser grandemente abençoado, não é? E vais ter muita riqueza, vais ter terra, vais ter muitos filhos que vão formar até uma nação. E Deus falava com ele, e Abraão respondia, e Abraão foi. Abraão desobedeceu muito a Deus, enquanto Abraão, só com um A, Abraão desobedeceu muitas vezes a Deus, inclusive até deu a sua própria mulher lá ao rei, né? Dizer que ela é irmã. Não defendeu a esposa, aldrabão. Isso não se faz. Mas ele fez. E olha só. Então, e assim um dia, 3 capítulos à frente, vemos Abraão sentado na sua tenda, desmotivado, muito negativo, triste, desanimado, preocupado com a sua vida. Deus deu gado, Deus deu riqueza, já, apesar das desobediências, Deus favoreceu, amém? E ele estava muito triste lá ai, meu Deus, disse que me ia dar um herdeiro, mas onde é que está esse herdeiro? Nunca mais o vejo. Então Deus prometeu-me, onde é que está Deus? Deus, tu não me amas, Senhor, não me ajuda, tu não me amas, se me amasses, me ajudava. Não é? E é assim. Irmãos, Abraão estava com medo de morrer e ter que deixar todos os seus bens ao seu gerente, ao capataz, não é? E não a um dos seus filhos, da sua descendência. Ele estava com medo disso. Ou seja, medo é uma imagem. Quando uma pessoa tem medo, é porque ela está a ver uma coisa que não gosta, que se desagrada, mas está a chamar aquilo a acontecer. Ai, o meu filho. Ai, não sei o quê. Imagem, para trazer medo, para anular a fé, para anular a confiança com Deus, para paralisar, para tornar as pessoas negativas, para aceitarem que aquilo acontece, e vai acontecer mesmo, se aceitar. Amém? E ele estava assim. Meu Pai do céu. Entretanto, nessa imagem de medo, aparece o Deus, não foi? Deus chamou Abraão. Vamos ler, Gênesis 15, 1 e 2. Ai, meu Pai, tu és tão maravilhoso. Gênesis 15, 1 e 2. Passados esses acontecimentos todos, lá da viagem, essas coisas todas, passados esses acontecimentos, o Senhor falou para Abraão, 1A, por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão. Sai dessa imagem de medo. Não temas. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua proteção. Conta comigo. Não temas essa situação. Porque grande será a tua recompensa. Se confiares em mim. Se não temeres, não tiveres medo. Confia. Contudo, Abraão declarou: oh, todo-poderoso Deus, Senhor meu Deus. Oh, Elohim. Oh, Elohim. De que valerá uma grande recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer, de Damasco, o sírio, lá o gerente ou o capataz, ou o que fosse, é quem vai herdar tudo isso. Eu não queria isso, queria que fosse alguém dos meus. Não tenho. E assim, Deus revelou-se a Abraão como Yahweh, o Deus da aliança. Diz: anda cá, sai da tua miséria ali. Assim. Olha, o firmamento está negro, não está? Tu só olha para o firmamento e não vês estrelas, só vês tudo negro, não é? Agora olha bem, vê lá se não vês estrelas. Tanta estrela. Sabe por quê? Porque a fé também é uma imagem.
no meio dos problemas, da negrura do universo dos problemas, você vê lá oportunidades de vencer. Você vê lá fé. Amém? Você vê fé em nome de Jesus. E aí você começa a confiar em Deus, ou não? Confia em Deus. E foi o que aconteceu com o nosso amigo Abraão. No meio dos vossos problemas, sejam eles quais forem, não se deixem abater, não se deixem levar por essa imagem, aquilo que vos vem à cabeça, o pensamento, vai acontecer pior ainda, mas não vai dar certo, porque eu não sei. Não façam isso. Olhem para as oportunidades que vocês têm em Cristo Jesus, que pagou o preço por nós. Amém? Deus assentou-nos com Ele em lugares celestiais, sobre todo o poder, sobre toda a autoridade, sobre todo o nome. Vamos ficar firmes nessa palavra do Senhor, não é? Porque as estrelas, as possibilidades de Deus brilham no meio das trevas, ou não? Diz, há esperança, há saída possível, há vitória possível. Amém? Fé também é uma imagem, mas é uma imagem positiva. Agora, Deus aconselha Abraão, diz, olha, deixa de olhar para a imagem do medo, pensar na tua cabecinha, essa massa cinzenta entre as tuas orelhas, que ainda não me conhece, pensar que as coisas é conforme tu pensas, deixa de pensar assim, amém? E começa a olhar para as possibilidades que eu te tenho falado. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Confia nisso. Caminha comigo. E nesta gloriosa passagem, Deus agora revela-se a Abraão, quando ele diz, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, Deus revela-se a Abraão com uma outra característica dele, já não mais como Elohim, já não mais que Yahweh, agora Deus revela-se para Abraão como El Shaddai. Eu sou o teu El Shaddai, eu sou o Senhor que te nutre todas as tuas necessidades espirituais. Eu sou Deus, estou contigo, que se preocupa por ti, que quer o teu bem. Eu sou El Shaddai. Uau! Abraão começa a conhecer Deus de outras facetas. Afinal, espera aí. Afinal, Deus não é só Elohim. Não é só Yahweh. Uau, El Shaddai. E nós, à medida que nós temos intimidade com Deus, nós vamos conhecendo essas diferentes facetas com Deus também. Ele deixa ser apenas Deus. Vamos conhecê-lo com todas essas outras facetas. E aí nós vamos crescendo, vamos sendo cada vez mais fortes no Senhor, ou não? Não é só Deus. Deus não diz muito, pois não. E então, olha, El Shaddai, o Deus nutridor, providenciador, supridor, aquele que se preocupa comigo, aquele que quer o meu bem, aquele que é por mim. Amém? E quando é que Deus se torna a realidade de El Shaddai na sua vida e na sua fé? Quando é que ele se torna assim para si? Porque quando Deus não é apenas o Elohim, quando Deus não é apenas o nosso Yahweh, o Senhor da Aliança, amém? O Senhor Deus da Aliança, mas Ele também se torna, e quando nós começamos a entender que Ele também é aquele que me nutre, aquele que quer o meu bem, aquele que me protege, aquele que providencia, amém? Aquele que zela por mim, El Shaddai. E lembre-se uma coisa, isso é quando Deus revelou-se assim a Abraão, por quê? Porque Abraão deixou de olhar para o firmamento negro e começou a olhar para as estrelas no firmamento, ou não? Ou seja, ele começou a olhar a imagem da fé. Quando você olha a imagem da fé, Deus vai se revelar assim, mais e mais. Quanto mais intimidade com Ele, quanto mais tempo com Ele, de formas diferentes, Ele se vai revelar. E mais vitória vai acontecer em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, El Shaddai. Quantas estrelas, a minha pergunta é que você vê no seu firmamento negro da sua vida? Você vê alguma estrela? Vê poucas? Espero que apenas veja algumas. Porque estão lá. Se você não vê, porque você não está a ver bem. Você está com mais atenção ao firmamento escuro, negro da negatividade do que à luz de Deus. Ele está lá. Olhe bem. Olhe bem. Então, o nome de Abraão, o nome de Abraão, agora Deus muda para Abraão, Deus muda para Abraão, não é? Aleluia!
Quando a visão muito pobre e limitada que Abraão, tinha de Deus, se torna numa nova, imensa e grande visão de fé e confiança em Deus. Aí Deus se revela como El Shaddai. Estou aqui, filho. Agora vamos conhecer dessa. Agora sabes que eu sou aquele que te livra, aquele que te liberta. El Shaddai. Amém? É como diz. Sabe que Deus gosta de estar no negócio de mudar os nossos nomes? O seu nome escrito lá no céu não é o seu nome. Meu nome não é Norton lá no céu, no livro da vida. É um novo nome, está lá escrito. Eu não sei bem qual é, um dia vou saber. Deus está no negócio de mudar os nomes das pessoas, sabia? Porque os nomes têm a ver com as naturezas das pessoas. Não é? Quando André trouxe Simão para junto de Jesus, vem comigo, vou-te mostrar Jesus. Conhece a passagem, não é? Ele trouxe o seu irmão Simão. Simão, do aramaico, significa canas, caniço, aquelas canas do rio. O vento sopra para ali, as canas dobram-se para ali. O vento sopra para ali, as canas dobram para ali. Com o vento, né? A sua alegria, a sua maneira de estar, o seu mood, vai conforme o vento, não é? E Deus olha para Simão, João 1,42. Deus olha para Simão, o caniço, não é? Vamos ver. E Deus diz o seguinte, e o levou a Jesus. E quando Jesus olhou para ele, disse, tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, rocha. Tu não vais mais dobrar a qualquer vento de circunstância, algum problema, alguma dificuldade, vai ficar triste, vai ficar animado. Não, tu vais ficar firme, o vento vai soprar, mas tu não te vais mover. Vais ficar firme em mim. Rocha. Bendito seja o nome de Jesus. Firmeza. Nomes antigos representam a antiga natureza. Amém? A natureza do pecado. Por isso, Deus nos dá novos nomes lá no céu. Espírito Santo, qual é o meu nome, Senhor? Um dia eu vou saber, não é? E o quarto nome, Adonai. Meu mestre e meu Senhor. Adonai, meu mestre e meu Senhor. Gênesis 18, 1-3. Diz assim. Gênesis 18, 1-3. Ok, aí estamos. O Senhor, olha aí, El Shaddai, Yahweh, apareceu a Abraão no bosque sagrado dos Carvalhais de Mamre. Quando Abraão, estava sentado, agora o nome dele mudou, né, para Abraão. Ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Quando você tem aliança com Deus, Deus muda o nome. Assim fez com Abraão. Abraão estava sentado no calor do dia, na tenda, na porta da tenda, a olhar assim. De repente, Abraão ergueu os olhos e observou 3 homens de repente. Manifestaram-se 3 homens perto dele. Ele ficou assim, olhou para os 3 homens. 3 homens em pé, a pouca distância. Assim que os viu, conheceu o Senhor, conheceu El Shaddai. Ele foi correr e dobrou-se, pôs o seu rosto em terra perante o Senhor, prostrou-se para o Senhor. E então declarou a Abraão, meu Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Senhor, eu quero intimidade contigo. Eu quero ficar, ter comunhão contigo. Quero passar tempo contigo. Não tenhas pressa, Pai. Fica aqui, Senhor. Quero te conhecer mais e melhor. Aleluia. Agora, para você e eu, para nós podermos chamar Jesus de meu Senhor, porque muitos aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mas logo no dia seguinte, Jesus deixa de ser o Senhor das suas vidas. Muitos não querem saber de igreja, fazem o que querem, andam como querem e dizem que estão salvos. Olha aí, não é? E meu Senhor, quando você quer chamar Jesus por meu Senhor, você tem, assim como Abraão teve que fazer também, tem que morrer para si próprio. Senhor, tu és meu Adonai, agora não mais a minha vontade, tu és o meu Senhor e o meu mestre, a tua vontade seja feita na minha vida. Consagração. E não é só de conversa, boca para fora, é de vivência diária.
perante o Senhor, não é? Aí, como diz Jesus, quando você faz isso e vive isso, você está a seguir as instruções de Jesus. Tomai a vossa cruz e segui-me todos os dias. Está a tomar a cruz, a sua cruz. Não mais eu, mas tu, Senhor. Não mais a minha vontade, não mais aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Não, aquilo que tu queres, aquilo que tu dizes, a tua vontade na minha vida. Aí você conhece Deus como Adonai. Aí você reconhece Deus como o seu Senhor e o seu Mestre. Muitos dizem, nada. E sabe uma coisa? Quando você conhece Deus, eu vou dizer uma coisa agora aqui. Você recebe uma nova visão como Deus, o Adonai, na sua vida. E quando você conhece Deus como Adonai, sabe o que acontece? Você torna-se um intercessor de Deus. Porque agora, não mais a minha vontade, mas a tua. E eu quero que a tua vontade seja feita aqui na terra. Então eu vou interceder. Se você não conhece Deus como Adonai, você pode interceder às vezes que você quiser. Não vai, a sua voz não vai chegar lá. Olha aí. Você tem que conhecer Deus como Adonai. Que a tua vontade seja feita, Senhor. E eu concordo com Jesus que a tua vontade seja feita aqui na terra, Senhor, como é nos céus. Eu quero ver salvação em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Mas tem que conhecê-lo não como Elohim, tem que conhecer como Adonai. Agora você está crescendo em intimidade com Ele, à medida que vai conhecendo Deus através desses diferentes nomes. Amém? E Abraão não começou a interceder logo a seguir? Deus enviou os seus anjos para ir destruir Sodoma e Gomorra, não foi? E Abraão não começou logo a interceder? Oh, Senhor, se houver 50 justos, Senhor, vais poupar, Senhor. Não há 50 justos, mas se houver 40, eu até poupo. Mas se houver 40, também não há 40, mas... Já viram? Abraão tornou-se um intercessor. Por quê? Porque ele agora conheceu Deus como Adonai, meu Senhor e meu Mestre. Seja feita a tua vontade e não a minha. Então, Senhor, a tua vontade é que as pessoas se salvem, não é? Senhor, se houver... Mas não há. Amém, queridos? E ele passou a ser um intercessor, a orar que a vontade de Deus fosse feita, mas sempre em concordância com Ele. Não é para torcer o braço de Deus, para Deus obrigar Deus a fazer coisas. Não, isso não é interceder. Isso é loucura. Mas concordar com Ele em espírito e em verdade, na palavra, não é? Amém. Assim, falando com Deus. Por isso, para eu ser um intercessor, é muito importante que o meu velho homem, o meu individualismo, o que eu acho, o que eu penso, a minha vontade, essas coisas todas desapareçam da minha vida. E eu agora, para mim, o que importa é Adonai, meu Senhor e meu Mestre, e a sua vontade na minha vida. A tua vontade seja feita. Há muitas vezes que a gente ouve da boca fora, seja feita a tua vontade, mas lá de dentro não é bem assim, Senhor. É? Aleluia. Uma vez, num culto, eu estava a falar sobre mais ou menos um tema assim. Eu disse, você está a fazer a vontade de Deus? Eu até já contei aos irmãos, né? Então, olhe, Deus está a dizer aqui alguém para fazer as malas e para ir para a China. E sabe qual foi a resposta do maroto lá? Senhor, não me mandes a mim, manda ao meu vizinho. Pois é. Não, Adonai não é, não conhece Deus como Adonai. Aleluia. Ok. Porque o velho homem, a velha natureza, tem que morrer. Porque se essa velha natureza continua viva, não é? E a controlar a vida das pessoas, como é que eles vão querer a vontade de Deus em suas vidas? Como é que vão querer cooperar com Deus? Não vão. Martim Lutero disse que até no dia do batismo nas águas dele, o seu velho homem ainda já debaixo d'água para morrer, ainda levantou a mão para fora d'água. Não é? O velho homem tem que morrer, irmãos. O velho homem tem que morrer. E todos esses valores carnais, individualismo, protagonismos, fama, essas coisas todas, amém? E tudo quanto eles almejam nos valores desta vida, dessa coisa aqui, tudo isso tem que sair, porque isso vai impedir que haja proveito no seu relacionamento com Deus. Eu quero lá saber o que é que dizem de mim. Eu quero saber que as pessoas honrem Jesus. Amém? Que as pessoas honrem Jesus. Amém, amados? Então,
receios e medos no secreto, no íntimo, tem que desaparecer. Saber que Deus é Deus. Revelação. E Deus muda o nome. Abraão para Abraão. Amém? Sara para Sarai. E depois dá a visão de Isaac. E mesmo lá naquela tenda, lá naquele momento, Deus diz, olha, tu vais ter um filho. E Sara, com comichão nos ouvidos, escondida na tenda, a escutar, quando Deus diz que ela vai ter um filho, diz, por que Sara está a rir? Perguntou Deus, porque Deus sabe tudo, não é? Porque... Ou seja, Sara diz, eu tenho 90 anos. Abraão está com 99, quase 100. Vamos ter um filho agora. Abraão pensou cá para ele, puxa, nem que ela fosse ao cabeleireiro arranjar o cabelo, pintar a cara, pôs toda sexy. Não dá. E Sara riu-se, não foi? E foi assim que nasceu Isaac ou não? Não é por força nem por violência, mas por o Espírito do Senhor. Aleluia. Portanto, amados, Deus apresenta-se como Papai Elohim, o Deus Todo-Poder, o Criador, etc. E nós ficamos a conhecê-lo como tal. Depois, nós continuamos a andar com Ele, não? Na nossa caminhada com Ele. Ele vai, à medida que eu vou tendo relacionamento com Ele, chega um momento, situações na vida, orações, ler a palavra, conhecer a palavra, a aplicação da palavra, da fé. Agora eu começo a entender Deus como Yahweh, o Senhor da aliança, que fez aliança comigo para me livrar. Bendito seja o nome de Jesus. Ele dá-me força para vencer situações, para ficar fiel com nossos olhos fitos nele. Vamos à frente. A velha natureza começa não quero. Toma ofensa, qualquer coisa que eu fico ofendido, mas não vais mais à igreja. O velho homem começa a sacudir, né? Para nos afastar daquele caminho, porque ele sabe que vai morrer. Se eu continuo naquele caminho, o velho homem vai morrer. Ele sabe. Então, isso acontece. Você está no firmamento negro à sua frente, visão de medo. De repente diz, olha bem para o firmamento, não veja as estrelas. Pão, aparecem as estrelas. E lá, Deus dá tantas possibilidades para vencer com Ele. Amém? Você conhece o Senhor ali como El Shaddai. Amém? O Senhor que me nutre, o Senhor que se preocupa comigo, que cuida de mim, que vela por mim, que quer o meu bem. El Shaddai, o meu providenciador, o meu supridor. Agora, a velha natureza não tem mais hipótese. Agora, a velha natureza vai morrer mesmo. Eu aceito a vontade de Deus. Eu quero conhecer mais e mais esse Deus. Quero saber. Deus tem muito mais para eu conhecer. Eu quero conhecer esse Deus. E nessa situação, eu estou assim a olhar para Deus e Deus se revela a mim como o quê? Adonai. Porque agora a minha fé cresceu. A minha atitude está correta para com Ele. Ele agora vai se revelar como Adonai. Porque eu vou aceitá-lo como meu Senhor, verdadeiramente. Meu Senhor e meu Salvador. Meu Mestre. Eu vou obedecer não mais a minha vontade, mas a tua. E a família diz assim, tu estás doido? Pá, sai daquela seita, pá. Sai dali, estás maluco, pá. Para que eles vão fazer com a tua cabeça? Não é isso que vão dizer? Mas o velho homem está morto. Você segue em frente com Jesus, com o Senhor. Amém? Aleluia. A velha natureza morre. Você aceita a vontade de Deus na sua vida, porque você agora conhece como Adonai, meu Senhor e meu Mestre. E você sujeita-se a Deus e a sua vontade na sua vida. E o preço para a revelação de que Ele é o seu Adonai, o preço para essa revelação, é você morrer para a sua própria vontade, para os seus próprios planos, para as suas próprias ideias, amém? E para o mundo, e você viver segundo a vontade de Deus. Apesar daquilo que as pessoas possam dizer. Amém? E à medida que nós fomos conhecendo o Senhor melhor e melhor, vamos tendo mais intimidade com Ele, nós vamos aproximando mais e mais do seu trono, nos lugares celestiais onde nós estamos assentados com Cristo. Nós vamos tendo cada vez mais e mais autoridade, em que vamos compreendendo mais e mais, conhecendo Deus, compreendendo o que é que Ele nos deu em Cristo, que nós temos autoridade sobre Satanás, sobre os seus demônios. Nós não vamos ter mais medo dessas coisas, nós não vamos mais em conversas, em religiosidades e coisas. Nós vamos ficar firmes, vamos declarar a vontade de Deus em nossas vidas e no mundo, etc. Amém? Nós declaramos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Depois, agora, Abraão diz, tu és meu Adonai, tu és meu Senhor, tu és meu Mestre. Já estou quase a concluir.
Gênesis 22, 2. Agora Deus vai se revelar de outra maneira. Ah, é? Eu sou teu Adonai? Então vamos ver se eu sou mesmo teu Adonai. Gênesis 22, 2. Olha aí. Então Deus, Adonai, ordenou a Abraão: toma Isaac, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, vai-te à terra de Moriá. Moriá é terra de Jerusalém, é lá o Monte das Oliveiras. Amém? Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei, o monte onde Jesus foi crucificado. O mesmo monte. Por essa altura, Abraão já era amigo de Deus, não é? Aleluia. E agora tinha dito que estava sujeito não mais à sua vontade, mas à vontade do Senhor. E por isso mesmo, ele não repostou, não respondeu para Deus quando ouviu essa ordem da parte de Deus. Não respostou: ah, meu Yahweh, ah, meu Elohim. É? E pôs aos berros a gritar: não, filho! Versão Hollywood, versão cinematográfica, drama de cinema. Não, seu meu filho, não. Logo aproveitam ali a deixa para dizer que Deus é mau. É? Não, Abraão não disse nada. O que ele disse? Abraão talvez, se ele fosse ainda Abraão, só com A, talvez o teria feito. Mas agora ele é Abraão, ele agora conhece a vontade de Deus, e conhece Deus melhor. Como Abraão ele não fez. Amém? Porque agora Adonai é o seu mestre, o seu Senhor. A nova natureza nunca diz não a Deus, irmão. Nunca. A nova natureza nunca diz não a Deus. A nova natureza diz sempre sim a Deus e diz não ao mundo. Não é? Seja feita a tua vontade, senão a minha. Oh, glória. Assim, cheio de fé, ouvir essas palavras, Abraão, cheio de fé, acedeu e obedeceu a Deus. Amém? E reparem, ele deu ordem para preparar a caravana e lá foram eles. E reparem lá em Gênesis 22, 5. 22, 5. Ele diz assim: Abraão ordenou aos seus servos, ok? Ordenou aos seus servos: permanecei aqui, lá no cume do monte, lá embaixo no monte, no sopé. Fiquem aqui, guardem os burritos, sei lá, não é? Ou sei lá, o jipe, não sei. Guarda isso, fiquem aqui, olha aí. Eu e o menino iremos até lá, vamos subir, iremos até lá, adoraremos a Deus e voltarei. Não. E voltaremos. Eu vou sacrificá-lo, eu vou apunhalá-lo, vou sacrificar no altar para Deus, mas Deus vai ressuscitá-lo, porque Ele disse que o meu filho Isaac vai dar mais descendência a mim. Portanto, ele vai ser ressuscitado. Nós voltaremos. Se fosse hoje, eu não sei se algum pai faria isso. Não sei, eu duvido. Duvido mesmo. Quer eu, meu filho, meu menino? Não é pensar nisso. Abraão diz: vamos, confio. Graças a Deus. Olha só, vamos continuar a ler. Versículos 6 a 14, de Gênesis 22. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros do seu filho Isaac. Naquele mesmo monte, a lenha foi colocada sobre os ombros do Filho de Deus, ou não? A cruz foi colocada sobre os ombros do Filho de Deus. E o Filho de Deus subiu, tal como Isaac subiu com a lenha, o Filho de Deus subiu com a cruz, com a lenha do seu sacrifício. No mesmo monte. Aleluia. Ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo, as lanças e os pregos e os martelos e sei lá mais o quê. Amém? Para o sacrifício. E enquanto caminhavam os dois, Isaac chamou por seu pai Abraão e disse: meu pai. Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaac indagou: eis o fogo e a lenha, pois onde está o cordeiro para o holocausto? Aí já começou a pensar, Isaaczinho já começou a pensar: espera aí, onde é que está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, para ele próprio, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Olha a fé do homem. E continuaram a caminhar juntos, subindo aquele monte. Finalmente, versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar com pedras, dispôs a lenha, amarrou o filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Olha só. E Isaac não tinha palavras, ficou assim parvo. Será que ele vai me matar mesmo? Não é? Abraão estendeu a mão com a faca na mão, estendeu a mão para imolar com a faca o seu filho.
Versículo 11. Entretanto, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Jesus. O anjo do Senhor no Antigo Testamento é Jesus. O anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente respondeu Abraão: eis-me aqui. Ele diz: não estenda a tua mão contra o rapaz. Nós vimos que Deus criou o homem um pouco abaixo dos... Mas não é anjo, é Elohim. Aqui também, esse anjo é Jesus. Amém? Não faças nada. Agora bem sei que temos a Deus, porque não me negaste o teu filho amado, o teu único filho. Ou seja, porque tu estás em aliança comigo, porque tu fizeste isso por mim, eu agora, por causa da aliança, tenho que fazer o mesmo por ti. Xarabaçá. E Deus deu o seu filho por Abraão. Por isso é que nós somos herdeiros de Abraão, herdeiros da promessa, filhos de Abraão, não é? Aleluia. Aleluia. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelo chifre entre os arbustos. Deus pôs lá o carneiro. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de quê? Yahweh Jireh. Olha o nome. Porque ele passou a conhecer Deus ainda mais intimamente, agora como Yahweh Jireh. O Senhor proverá. O Senhor proveu ou não proveu o carneiro? Não é? Por isso, até os dias de hoje se diz: no monte do Senhor o proverá. Yahweh Jireh. O Senhor será visto ali para me providenciar. Onde você estiver, você precisa do Senhor, você clama a Deus, você tem visão de Deus como Adonai. Deus vai se revelar assim como Yahweh Jireh e vai providenciar para si a situação. Creia nisso. E o que estamos a falar aqui não tem nada a ver com religião. A religião não ensina isso. Deus, 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 mas uns outros nominhos e não tem nada disso. Essa revelação é do Espírito. Amém? Então, Yahweh Jireh, o Senhor será visto ali para providenciar. O Senhor proverá. O Senhor está presente para providenciar. Ele é o meu providenciador. Ponto final, parágrafo. E vamos seguir para a semana que vem. Amém? Em nome de Jesus. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor.